Bom, para a gente começar a falar da fonte simétrica, a gente precisa fazer o desenho da fonte simétrica, certo? Então, vamos fazer um desenho da fonte simétrica. Prontinho. Estamos com a nossa fonte simétrica desenhada. E aí? Lógico que para você que já conhece, vai falar assim, tá, beleza. Mas para você que não conhece ainda, você vai olhar aqui nesse desenho e nesse aqui e vai ver algumas semelhanças, certo? Então, tá. A única coisa que você fez, você colocou dois capacitores aqui, certo? Esse aqui é o símbolo do capacitor, ok? Aqui eu tenho um capacitor. Aqui eu coloquei dois e pronto. Então, para a gente ter uma fonte simétrica, basta a gente ter dois capacitores. Olha que simples. Calma que não é bem assim. Tá faltando uma ligação aqui ainda, tá? Então a gente vai vir com essa ligação aqui, ó. Aham. Tá vendo aqui? Aqui a gente poderia utilizar dessa forma, né? Aqui no caso eu estou pegando essa bobina e essa aqui e esse fio eu tô deixando de lado, né? Então, se daqui aqui é 9, né? Então eu estou utilizando 9 volts para fazer essa fonte aqui. 9 volts do transformador, né? Não é 9 volts de saída, certo? Estou utilizando do transformador 9 volts. Mas como eu tenho 9 mais 9, né? Então eu poderia também, ao invés de fazer essa conexão, eu poderia pegar aqui 9 mais 9, quanto dá? 18, certo? Beleza. Também é possível, ok? 18 do transformador. Na saída aqui, tem um vídeo inteiro aqui falando só dessa parada aqui, certo? Então 18 volts do transformador. Você não vai ter 18 volts de saída aqui, ok? Então se você entra com 18 volts, você vai ter uma voltagem maior. Você entra com 9, você vai ter uma voltagem maior. Tem um vídeo só falando disso, não vamos nos aprofundar, tá? Nesse assunto aqui. Já foi um assunto discutido. Então, olha na descrição e vai entender do que eu tô falando aqui, tá? Então aqui eu tenho uma voltagem simétrica? Sim. Então aqui eu tenho uma voltagem positiva nesse ponto aqui, tá? Ó. Nesse ponto aqui eu tenho uma voltagem positiva. E todos esses outros circuitos aqui, a gente tem vídeo falando sobre eles também, tá? Então, se você tá vendo pela primeira vez esse vídeo aqui e não tá entendendo o que é essas coisas, que a gente não vai falar disso aqui por enquanto, dessas outras coisas, a gente não vai falar disso. Então, tem vídeo aí explicando cada um disso aqui, tá? Tem uma série de vídeo aí. Então, aqui eu tenho o positivo. Nesse ponto aqui, eu tenho o chamado zero. E nesse ponto aqui, eu tenho o negativo. Então, o que acontece? Nesse caso aqui. Acontece o seguinte. A gente vai usar o mesmo transformadorzinho, tá? 9 mais 9. A gente já viu também que esses 9 aqui depende da energia que está entrando aqui, tá? Então às vezes você tem lá, ao invés de 127, aqui na minha região é 127 e 220, tá? Então para mim aqui eu vou ter 127 ou eu vou ter 220. Já escrevi errado de novo. Cadê minha borracha que sumiu? Perdi a borracha, tá aqui. Vamos lá. 220, certo?
alternado. Isso aqui é o que vem da tomada, ok? Vai ter lugar que vai ser 110, tá? Então eu tenho a ligação daqui aqui eu tenho 127 e daqui aqui eu tenho 220. Também a gente tem aqui um vídeo explicando como você faz para descobrir aqui os 110 e 220 ou 127 e 220, tá? Dá uma olhada na descrição aí. Vamos lá. Então, entrando aqui 9 mais 9, a gente vai ter aqui então, nesse ponto com esse, tá? Nesses dois pontos aqui, eu vou ter 12 volts, né? Positivo. Aqui já está dizendo é o zero, certo? E desse ponto, nesse ponto, eu vou ter 12 volts negativo, certo? Então aqui eu tenho negativo e aqui eu tenho positivo, ok? Por que eu tenho 9 volts aqui no transformador e aqui eu tenho 12 volts? Por que eu tenho isso? Já foi explicado aqui em cima. Dá uma olhada na descrição e assista o primeiro vídeo, ok? Vai ter, se olhar na descrição lá vai estar escrito vídeos relacionados. Aí você vai lá e assiste o primeiro vídeo. Pode assistir todos os outros também, que vai estar falando desses caras aqui, beleza? Então, isso aqui já é uma fonte simétrica. Pronto. Simples assim. Do desenho que eu vou mostrar para vocês, basicamente isso aqui. Agora a gente vai dar uma olhada na protoboard. Vamos ver o monstrinho funcionando. Vamos ver se sai fumaça dessa parada aí. Aguenta aí. Então tá aqui, pessoal. Vamos montar o mostrengo aqui. Olha só. A gente já viu sobre esse transformador. E a gente já sabe, né? Já tem um vídeo específico aqui mostrando detalhes aqui de como encontrar o 110 220. Então olha só. O amarelo e o preto dá 9 volts. E o preto e esse outro amarelo aqui dá 9 volts, tá? A gente já falou sobre isso. Então, as duas extremidades aqui, os dois amarelos estão entrando na ponta retificadora aqui com os diodos, certo? E esse outro preto aqui, a gente vai mandar ele direto. Eu vou colocar ele aqui já, ó, para não ficar solto, tá? Ele vai ir direto, vocês já vão entender já. Eu vou colocar os capacitores aqui. E olha só, eles estão ligados em série, tá? Então, olha, tem o negativo, esse símbolo menor aqui, essa parte menor do risquinho, tá vendo que são dois riscos? Não é à toa. Esse símbolo menor aqui corresponde ao negativo. Esse risquinho menor e o risco maior é o positivo, tá? Então, se eu analisar isso aqui, eu vou ver que o risco menor aqui desse capacitor tá vindo para o negativo. O risco maior do capacitor tá indo no negativo do outro. Percebeu? Ó, o risco maior tá vindo aqui e tá ligando no negativo. E aqui tá ligando no positivo da fonte aqui, beleza? Então, pra gente ligar ele, a ligação dele tá aqui, ó. O negativo eu vou jogar aqui na minha barra de negativo. Aí, o positivo desse daqui liga no negativo desse segundo aqui. Tá lá, ó. Tá ligado aqui, ó, na mesma sequência, ó lá. E aí o positivo aqui, eu posso tanto ligar aqui na minha barra de positivo, ou eu posso jogar direto para cá, né, ó. Um fio ligando direto aqui, ó. Tanto faz. Eu vou colocar direto, porque acho que fica mais fácil de entender, talvez, não sei. Tá? Então eu tô jogando direto aqui, ó.
positivo aqui tá vindo para cá, no positivo o positivo que sai da ponte retificadora tá vindo no positivo do capacitor aqui, beleza? O 0 volt eu vou colocar uma, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vou colocar esse azulzinho aqui, ó. Vamos colocar ele de 0 aqui, ó. O 0, né, que é o center tape, vai na junção entre um capacitor e outro. Olha só. Certo? E o negativo, eu vou usar o amarelo. Tá? Então, olha só. A ligação que a gente fez é exatamente essa daqui. Então, passando pela ponte retificadora, o positivo que vai sair da ponte retificadora aqui vai aqui no positivo do primeiro capacitor aqui, certo? Vai aqui, ó, no positivo. O center tape vai direto entre a junção de um capacitor no outro, que está aqui. E o negativo que sai da ponte retificadora vem aqui, no negativo do capacitor, certo? Olha só. Para ficar fácil a medição, eu vou colocar aqui, ó. Eu não tenho outro vermelho comprido desse para colocar ali embaixo. Ou melhor, acho que eu vou medir direto ali. Acho que vai ser melhor. Vamos montar o seguinte. Então olha só, estou usando aqui, ó, o fio branco no positivo aqui do multímetro e o fio verde aqui no negativo, tá? Para a gente poder medir, fazer as medições. Então o negativo do multímetro eu vou colocar aqui no center tape. Olha só, tá bem aqui, ó, tá? Por esse fio verde aqui, eu tô ligando o negativo aqui do multímetro aqui, ó, junto com o fiozinho preto aqui do transformador, certo? Então tô medindo aqui, o negativo tá no center tape. E o fiozinho branco a gente vai alternar. Então eu vou colocar ele aqui primeiro no positivo aqui da saída da ponte retificadora, aqui, ó, junto com o verdinho aqui, junto com o positivo aqui do primeiro capacitor, tá? E esse voltímetro aqui, ele tá medindo a voltagem que tá saindo da ponte retificadora, tá? Então vamos ligar ele agora e ver se pega fogo nesse negócio. Vamos ligar então. Então olha só. Estamos com 24 volts, né? Ele tá pegando aqui, ó, 18 mais 18, retificando, e ele tá com 24 volts saindo da ponte retificadora. E aqui a gente já tá marcando aqui, ó, os 12 volts. Certo? Ó, lembra que a gente tinha falado que aqui, ó, ele ia sair da ponte retificadora, e aqui entre o 0, eu tô fazendo aqui com o multímetro. Olha só, com esse carinha aqui, com o voltímetro, eu tô medindo aqui, olha. Eu tô fazendo assim, ó. Tô colocando aqui e aqui. Vou colocar um V aqui, porque eu tô medindo isso aqui, ó.
certo? E o voltímetro, eu estou medindo aqui, ó. O voltímetro não, o multímetro, tá? Eu estou medindo aqui. Então perceba que daqui aqui eu tenho 25 volts agora, ó. 24, 25, ele fica alterando, né? Não é estabilizado. Então ele vai se alterar conforme a energia que está entrando aqui. A energia que vem aqui pelo cabo, que é para ser 127, se ela tiver um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vai refletir aqui na saída. E consequentemente reflete aqui também, tá? Então, 12 volts, beleza? Beleza. E agora, se eu medir aqui, fizer essa medição aqui, continuo com a ponteira, né, com o fio preto do multímetro aqui no center tape, continua, só vou mudar o vermelho, mas aí eu vou colocar o vermelho no negativo. Olha o que vai acontecer aqui. Ficou 12 também. Continuou 12. Só que olha aqui o sinal. Deixa eu ver. A luz do celular atrapalha. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui o sinal. Menos 12. Tá? Então aqui a gente tem uma fonte simétrica de mais 12, menos 12. Interessante, né? Então tem alguns amplificadores que precisam disso, tá? Mas o problema dela não ser estabilizada e do transformador não ter potência suficiente para manter uma determinada carga, continua do mesmo jeito. Olha só, quer ver? Deixa eu achar o motor aqui que eu não sei onde eu enfiei ele. Então olha só, tá aqui o motor, a gente tá lá com os nossos 25 volts e eu vou ligar ele o multímetro tá medindo 12 volts da parte negativa, né, os menos 12 volts, e agora eu vou ligar o motor na parte positiva. Então eu vou ligar o motor aqui, ó, entre esse e esse ponto aqui, tá? O motor vai estar ligado aqui, então o voltímetro aqui continua medindo a saída total, vamos dizer assim, a saída da ponte. E o multímetro está medindo essa voltagem. E o transformador eu estou ligando aqui em cima. O motor, tá? Vamos ver o que acontece. Caiu ali, né? Um pouquinho, caiu aqui. Esse tanto que caiu de voltagem, vamos dizer assim, se o motor já tivesse funcionando com a carga, né, normal dele, a gente poderia considerar que é uma queda de tensão normal, tá? Isso aí não teria problema. Só que o motor está funcionando em vazio, né? Ele não está tendo que fazer força nenhuma. Então olha só, mesmo esquema, percebe? Olha. Então quer dizer, vamos travar aqui para ver. Olha lá. Então quer dizer, não faz diferença nenhuma ser simétrica ou ser simples. Ainda assim, precisa que a potência das etapas sejam uma compatível com a outra. O transformador, a rede de energia, a tomada, ela tem que conseguir fornecer a potência que você está precisando. O transformador precisa fornecer a potência que você precisa. A ponte retificadora precisa fornecer a potência.
Os capacitores precisam fornecer potência. Se você for usar regulador, os reguladores têm que estar com a potência suficiente para poder trabalhar com aquela carga. Então você percebeu que tudo tem que estar casado, né? Não adianta nada, você vai lá e põe uma super ponte retificadora, mas o transformador não aguenta. Você vai lá e coloca um mega de um transformadorzão gigantesco, mas só que a ponte retificadora daí não aguenta. Ou então a ponte aguenta, mas os capacitores não estão tão abaixo do que deveria ser. Então o capacitor não aguenta. Ah, mas aí o transformador, a ponte, o regulador, o capacitor, mas o regulador ele não aguenta aquela carga que está ali. O regulador ele não vai aguentar. Então, entendeu? Então tem que estar tudo casado, bem casado um com o outro. Olha só, o que eu fiz aqui agora? Coloquei o regulador de voltagem. Então, estamos aqui, né, com a voltagem, né, voltagem total aqui, certo? Essa aqui é a voltagem total. E o regulador de voltagem eu liguei aqui, tá? O positivo dele foi pro in do regulador, tá? Eu tô ligando esse regulador aqui, ó. Desligou aqui, mas olha só. Então, esse ponto positivo aqui, eu coloquei aqui, ó, no in, tá? Do regulador. Então, esse ponto aqui da fonte, eu liguei aqui, ó, in de input, certo? E esse ponto aqui, o 0, eu liguei aqui, ó, no GND, tá? Aí o motor eu tô ligando aqui, ó, entre o GND, né, e os 5 volts de saída, tá? Essa ligação que eu fiz. Então vamos lá. Nessa parte aqui, essa parte aqui do regulador, eu não tô ligando nada nela. Ela tá desativada, tá? Então olha só. Esse aqui é a voltagem medindo aqui, né? A saída da ponte retificadora. Então a gente tem 21, certo? Vou colocar aqui, olha só, o negativo, tá? No 0 volt. Então o negativo está aqui nesse ponto aqui da fonte, tá? E agora eu vou medir o positivo da onde eu estou ligando no regulador. Então vamos lá. Então olha só, tá dando 10 volts. Agora, lembrando que essa parte de cima aqui, lembrando que essa ligação aqui é o que está ligando no regulador de voltagem, certo? Que por sua vez está ligando o motor, ok? E olha lá o que acontece. A hora que eu faço peso aqui no eixo do motor, olha só. Ó, parei o motor aqui, ó. Olha aqui também, ó, tá? Então, não tem como fazer milagre sem uma potência adequada para o transformador, sem uma energia adequada chegando no transformador, não dá para fazer milagre. Agora, vamos medir essa de baixo aqui, para ver o que acontece. E olha só, estamos com menos, né? É a parte negativa, por isso que apareceu o sinalzinho de menos ali. O que eu fiz? A ponta preta do multímetro, né, que é a ponta negativa, continua no 0 e o positivo está aqui no menos. Então aqui ele já está mostrando que está no menos. E olha só. Percebeu uma coisa? Olha. Aqui tá 11. Eu vou travar o eixo, ó. Vou travar. Olha aqui, ó. O eixo aqui do motor, ó. Eu vou travar, ó.
travei. Caiu 1 volt praticamente, certo? Ó. Veja bem, o motor eu tô ligando aqui, ó, entre o positivo e o 0, ok? Agora a medição tá aqui, ó, entre o 0 e o negativo. Olha aí. Ó, 11,74, né? Foi para 10,74. Caiu quanto? 1 volt só, certo? Então caiu 1 volt de potência. 1 volt só. A queda de tensão, tá? Vamos voltar lá em cima de novo para a gente observar. Aqui cai também porque a gente está pegando, né, as duas medidas, certo? Então, aqui a gente já está com 10, né? Já tem uma queda de tensão. Lembrando que agora eu estou medindo aqui, ó, junto com o motor. O motor está ligado aqui, ó. Não só o motor, né? O motor e o reguladorzinho aqui, ó. Então aqui, ó, nessa parte aqui, tá? E o multímetro também, certo? Não vou entrar em detalhe aqui na esquema de ligação do regulador, porque já tem um vídeo falando sobre isso, certo? Então vamos ficar falando muito da mesma coisa só. Agora eu vou travar o eixo aqui, ó. Olha para onde foi. 6. Posso deixar muito tempo, porque senão vou queimar o motor ou vou queimar o transformador, tá? Então, olha lá de novo. Isso me leva a crer que agora, no caso, eu estou trabalhando com as duas bobinas e de uma certa maneira eu estou trabalhando com elas separado. Concorda? Quer ver? Olha só. Então olha só. Se a gente analisar aqui, quando eu liguei o circuito regulador, então você percebeu que a gente ligando o circuito regulador não adianta. A gente já tem 3 vídeos mostrando isso, que não importa você estabilizar, você regular, você fazer o que for, porque todo o conjunto ali tem que estar preparado para trabalhar com aquela potência que você vai usar, senão não vai funcionar legal. Às vezes você vai montar alguma coisa aí e fala assim, ah, meu regulador tá ruim, meu não sei o que. Pode acontecer, lógico que pode. Como qualquer outro circuito, ele pode apresentar defeito, pode ser uma peça falsificada ou coisa do tipo. Mas, se o seu transformador não está fornecendo uma energia legal, não adianta. Se o seu transformador for um transformador super bom, assim, aquele transformador que é de primeira, mas a energia que está chegando no seu transformador também não for de primeira, também vai ter problema. Ah, eu estou ligando ele no 127, mas está chegando só 80 volts por algum motivo que seja, também vai ter problema. Então, tem diversos problemas que vão refletir aqui na saída, certo? Mas aqui, analisando, a gente então ligou o motor, né? O motor com o regulador, a gente ligou aqui, certo? Eu tô falando motor com regulador porque não faz diferença. Se eu ligar o motor direto, a gente vai ligar ele direto também, só para vocês verem que não vai fazer diferença, tá? Vai cair, vai acontecer a mesma situação que aconteceu aqui usando o regulador, vai acontecer sem ele, tá? Mas então vamos entender aqui. A gente ligou o motor aqui, certo? E de 10 volts que estava aparecendo aqui na saída, caiu para tipo 6 volts. E aqui estava até um pouco maior, com 11 volts, mas a hora que a gente ligou aqui caiu tipo 1 volt só. E olha só, esse ponto e esse, que corresponde pela parte positiva da nossa fonte simétrica,
Se você analisar, olha só, ele está pegando essa e essa bobina, certo? Quando o ciclo, né, porque ele é alternado, essa parte aqui, ó, do transformador é alternada, certo? Ela é alternada, ela tá assim, ó, a energia ali tá fazendo isso aqui, ó. Então, esse center tape aqui, que a gente chama de 0 volts, é essa linha do centro aqui, ó. Essa linha é o 0. Então, quando o ciclo positivo está aqui, eu tenho aqui que essa parte é positiva e essa parte aqui é negativa. Quando eu tô quando o ciclo inverte, né, que eu tô para cá, eu tô jogando o negativo aqui em cima e o positivo aqui embaixo. Por isso o nome é alternado, certo? Então ele vai sair daqui do negativo, vai passar pelo 0, vai chegar positivo aqui em cima, vai descer, vai passar pelo 0, vai chegar o positivo aqui, aí ele vai passar pelo 0, o positivo chega aqui, ele passa pelo 0. E se o positivo está aqui, o negativo está do outro lado, certo? Isso é fato, ok? Então, se a gente analisar o 0, a gente usa o 0 aqui de referência, essa parte aqui, quando ela está positiva, eu estou usando só uma bobina. Vamos supor, eu peguei esse ciclo aqui positivo, então eu estou usando só essa bobina aqui, para alimentar esse ponto aqui, tá? Estou pegando o 0 e essa aqui de cima, no ciclo positivo. Quando o positivo está aqui embaixo, eu estou pegando essas duas aqui, para mandar o positivo aqui para esse ponto, através da ponte, certo? Então, o positivo chegar aqui, se no ciclo ele vai alternar, então vai estar aqui, ó, ele vai pegar, uma hora ele vai pegar aqui, outra hora vai pegar aqui, então uma hora aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. E o negativo? Mesma coisa, só que inverso, certo? A hora que esse cara aqui é negativo, esse ponto aqui, eu tô pegando aqui, ó, dessa bobina de baixo, por quê? Porque ele é negativo. Aí alterou o ciclo, eu vou estar pegando aqui, ó, da bobina de cima, e vou estar mandando pela ponte aqui, ó, e aí eu vou estar mandando o negativo para cá. Então, ao mesmo tempo, a hora que aqui tá positivo, tá? Eu tô pegando desse cara aqui, e a hora que aqui tá negativo, eu tô pegando desse aqui. Entendeu? Aí, olha só, a hora que eu exijo potência desse cara aqui, automaticamente eu não estou exigindo a mesma potência desse aqui. Então assim, a hora que o ciclo determina que esse lado aqui está positivo e esse aqui está negativo, e eu consumo essa energia aqui, eu começo a consumir essa energia aqui, vamos pensar no primeiro ciclo, certo? Aqui está positivo e aqui está negativo. Então eu estou consumindo energia desse carinha aqui, ó, dessa bobina. Isso é um ciclo, são 60 ciclos por segundo, certo? 60 Hz, ok? Então olha só, então tá aqui. A hora que inverte, a hora que passa o ciclo, eu tô pegando daqui. Então assim, eu peguei a carga aqui, né? Dessa bobina, para mim poder utilizar no motor aqui. E nessa aqui eu não utilizei nada. Aí inverteu o ciclo. Daí eu vou começar a mandar o positivo por esse fio aqui. Aí eu pego a carga por esse ponto aqui. E nesse ponto aqui, entre essa bobina aqui, eu não estou consumindo nada. Por isso que a queda de tensão aqui foi pouca. E aqui a queda de tensão foi bastante. Porque eu não pego mais da mesma. Olha só. Deixa eu tirar aqui, vou demonstrar, para a gente fazer uma comparação aqui. Veja bem, aqui em cima, a hora que eu ligo uma carga aqui nesse ponto, entre esse e esse, tá? Pode ser um motor, pode ser um amplificador, pode ser uma bateria carregando, pode ser uma lanterna de LED, pode ser o que for. Se eu estou pegando aqui os 9 volts, essa outra bobina aqui,
que está lá dentro do transformador, ela tá tranquilona. Pá, ela tá de boa, ela não tá nem aí com a paçoca, né? Ela fala, chega aqui pra outra e fala, ó, se vira aí, que eles estão pegando energia do você, meu. Se vira. Agora, se eu pegar desse ponto e nesse ponto aqui, nesses dois pontos aqui, aí é as duas bobinas que vão estar trabalhando. Lógico que daí eu vou somar, né? Daí eu não vou estar pegando mais 9, né? Eu vou estar trabalhando aqui, né? Eu vou estar trabalhando com 18 volts aqui daí, né? Aqui, mas na saída vai sair mais, certo? Lembra disso aqui, ó. Se você não sabe o que é isso aqui, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, tá? Entendeu? Então, por isso que aconteceu isso aqui na fonte simétrica. Então a gente teve essa queda de tensão aqui, nessa fonte, nessa saída, né, na saída positiva, e na saída negativa a gente não teve essa mesma queda de tensão, por conta disso. Então, é confuso, né, eu tô ligado que é confuso, até para explicar assim é confuso. A gente tenta falar de um jeito para não dar um nó no cérebro aí, mas eu tô ligado que é confuso, tá? Mas vamos recapitular. Então, quando eu puxo energia só de um lado, eu estou forçando só um lado da bobina. Só que não é uma única bobina. Por quê? Porque o positivo aqui ele se alterna. Então tem hora que eu tô puxando energia dessa e tem hora que eu estou puxando dessa. Como é 60 Hz, então ele vai fazer 60 vezes isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó, tum, 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 tum. Vai ficar puxando assim, né? Ou melhor, ele vai puxar daqui, esse pino aqui ele vai manter. Então vai ser assim, daqui, aqui, daqui, aqui, daqui, aqui. Quer ver? Certo? Ele vai ficar alternando. Então aqui vai ficar parado, ele vai fazer assim, ó. Positivo tá vindo daqui, positivo 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 daqui. Isso ele vai alternar, entendeu? O zero vai continuar aqui. Ele vai fazer isso aqui, ó. Positivo, 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 positivo. E na parte de baixo aqui, acontece a mesma coisa. O zero continua aqui, aí ele vai ficar negativo, 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 negativo. Aí você fala, puta merda, mas acabou de falar positivo, positivo, negativo, negativo, e minha cabeça vai explodir. Calma, calma, que com o tempo você tem que entender que por conta de ser alternada, né? Então fica positivo, negativo, negativo, positivo. Ele se alterna. Então, ó, positivo, negativo, alterou. Positivo, negativo, e assim vai. Tá? O único que não se altera nesse caso aqui é esse caboclo aqui, ó. Esse cara aqui ele não se altera, entendeu? Então ele vai estar sempre aqui. Aí, isso nessa parte aqui. Aí o que acontece? Essa alternada aqui, a hora que ela entra aqui nos diodos, ela já não tem mais essa alteração. Aí aqui ela altera aqui, os diodos falam, não, o positivo vai sair sempre aqui e o negativo vai sempre para cá. E sem conversa. E o zero fica quieto aí no meio aí. É esses caras aqui que manda na parada. Tá? Então, pensando nisso, a gente pode deduzir o seguinte, que as bobinas, nesse caso aqui, elas estão trabalhando praticamente separadas, né? Inclusive, ela pode fornecer voltagens diferentes. Certo? Então, quer dizer que pode acontecer de que, quando eu ligo um amplificador numa fonte simétrica e essa fonte ela não for estabilizada ou regulável, qualquer coisa do tipo, então pode ser que um lado do amplificador ele esteja recebendo 12 volts e do outro lado do amplificador ele pode estar recebendo 10 volts. Sim, pode acontecer, né? Ah, mas se ela for estabilizada não acontece? Se tiver funcionando de acordo, não.
né? Se tiver queimado o regulador ou com algum problema, sim, aí ele vai dar problema. Ele vai perder essa regulagem, tá? E isso quer dizer que o transformador esteja com problema? Não. Né? Vamos supor que você alimentou um amplificador e aqui você está colocando 12 volts e aqui só tem 10 só. Isso quer dizer que o transformador está com problema? Não. Às vezes o seu amplificador não tá equilibrado. Às vezes os transistores do lado positivo estão consumindo mais energia por algum motivo do que o lado negativo. No caso, por exemplo, que pode acontecer isso é quando um dos fatores é quando você tem a regulagem de bias, né? Ou o ganho do transistor também. Às vezes um transistor tem um ganho maior do que o do outro. Às vezes acaba consumindo um pouquinho mais de corrente do que o outro. Ai, loucura, né? Loucura. Bom, agora só por curiosidade, tá? Tô medindo aqui a saída do regulador, né? E aquilo lá que a gente já viu, ó. Ele vai parar de regular a hora que a voltagem cair abaixo do que ele precisa, né? A gente tinha dado uma analisada e tinha visto que ele precisa de pelo menos uns 3 volts aí para ele conseguir trabalhar, né? Então, olha só. Se eu baixar, aí ele cai a voltagem também, aí ele não consegue mais regular, certo? Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar esse cara daqui e eu vou desligar o regulador pra gente ver se, né, se ele funciona, se acontece a mesma coisa, certo? Então vamos ver aqui o positivo, 12 volts. Agora eu vou ligar o motor direto nos 12 volts. Esse motor aqui ele não é para 12 volts, tá? Então ele vai girar rápido. Ele vai girar mais rápido, né? Porque ele estava ligado em 5 e agora a gente está ligando ele em 12. Mas aqui ele vai dar uma queda de tensão considerável, olha só. De 12 ele derrubou para 9, olha só. Vamos ver agora. Agora a gente ligou direto, certo? Cadê? A gente ligou nesse ponto aqui, ó, direto. Do positivo aqui, ó. Sem o regulador de 5 volts. Então, o que acontece? Eu estou mandando mais energia. Automaticamente, o consumo de corrente dele vai ser maior. Então, a potência que ele está consumindo do transformador vai ser maior. Então, no caso ali, o regulador de voltagem ele estava praticamente funcionando como um regulador um limitador de amperagem ali, né? Naquele caso, porque ele estava limitando automaticamente ao ele limitar a voltagem para 5 volts, ele também estava limitando a amperagem. Mas vamos lá. Então, tá? Liguei direto agora nesse ponto aqui, ó. Esses dois pontos. Então, vamos fazer o mesmo esquema, vamos forçar. Olha só o que acontece. Olha, caiu para 16. Vocês lembram quando a gente estava testando nessa fonte aqui? Chegava a 4, 5, chegava a 3 volts quando a gente colocava aqui. Vamos ver na parte negativa aqui o que acontece. Vamos lá, estamos com 11 ali na parte negativa, vamos ver. Olha, caiu 1 volt só. Olha só. Agora a gente está fazendo isso aqui, ó. Eu estou medindo aqui e estou medindo aqui, certo? Desculpa. O motor está ligado nesse ponto positivo e no 0 volt aqui, certo? E o multímetro aqui, ele está ligado aqui, ó. Do 0, o negativo aqui está no 0 e a outra ponta está no negativo, certo? Ou a ponta vermelha aqui, por isso que ele está aqui, ó, com o tracinho de negativo. E olha só, travei, ó, travei. Olha só, ó, o verde aqui que eu tô pegando no centro, simplesmente eu vou tirar o amarelo que está aqui em cima na saída positiva e eu vou jogar o amarelo aqui embaixo, ó, onde está a saída negativa.
Nesse caso, o que acontece com o motor? Como é o motor, ele simplesmente vai alterar o lado que ele está girando, tá? Ó. Olha aqui. Agora o negativo caiu, ó. Olha o quanto caiu o negativo. A mesma coisa do lado de lá, certo? Por quê? Porque agora o motor está ligado aqui e aqui, certo? E o multímetro está medindo aqui também. Então eu estou vendo a queda de tensão que está caindo na hora que eu exijo potência com o motor, ó. Certo? E agora, se eu for medir aqui a parte de cima, olha só. Olha lá, não passa, não chega a ser menos que... Deixa eu desligar para não queimar o motor também, né? Ficar brincando assim, né? Já queima o motorzinho, hein? Então, pessoal, ficou bem claro isso, né? Coisa interessante. Isso tudo, pessoal, a gente vai começar a compilar isso tudo para a gente poder formar a nossa nova fonte de bancada, tá? Poderia simplesmente chegar para vocês e falar assim, ó, o circuito que eu vou montar é esse, tá? Testa aí. Mas eu quero mostrar umas curiosidades, despertar você para você pensar. Quem sabe desse ponto aqui você não consegue criar uma fonte muito melhor, né? Do que a que eu tô imaginando. Ficou claro então que mesmo a bobina estando aqui dentro do transformador, ela trabalha de forma independente, certo? Uma coisa interessante que dá pra gente analisar aqui, vamos imaginar que esse transformador fosse de 1 ampere. Então vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Eu sei, teoria é chato, mas vamos lá. E esse, né, quando começa a lidar muito com conta, se eu tiver errando alguma coisa aqui, vocês avisam aí, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que esse transformador aqui fosse de 1 ampere. E aí ele fosse de 9 mais 9. Que no caso daria 18, certo? Então seria 9 mais 9, né? Entre essa e essa 9, entre essa e essa 9, entre as duas extremidades aqui 18, certo? Então ele pode ser, a gente pode dizer que ele é de 9 mais 9 ou que ele é de 18, né? Então se ele é de 1 ampere, eu posso fazer 1 vezes 18, certo? Que vai dar... Vamos pegar a calculadora para a gente fazer, né? Quanto que vai dar 1 vezes 18? Vai dar 18, certo? Então a gente tem aqui um transformadorzinho de 18 watts, ok? Beleza. Mas eu vou ligar esse transformador de 18 watts, eu não preciso desses 18 volts aqui, né? Esse aqui, não vai confundir, esse aqui é volts, ó, aqui é V e aqui é A, certo? Não vai confundir esses 18 com esse 18. Vamos imaginar que eu não preciso desses 18 volts e eu não quero que o meu transformador fique gastando uma potência muito elevada, né? Eu não quero que fique gastando muito. E esse 9 volts aqui só seria suficiente. Então eu poderia fazer aqui, eu ia continuar consumindo 1 ampere, certo? Mas eu ia utilizar apenas 9, eu não preciso de mais 9 volts. E agora, quanto daria aqui? 1 vezes 9, né? Então eu teria 9 watts. Poderia? Poderia.
Ah, mas então eu vou comprar um transformador de 18 volts para me usar. Não. A gente está dizendo que a gente tá aproveitando coisa velha de sucata, entendeu? Eu tenho aqui esse transformador de 9 mais 9, mas o que eu preciso é de apenas 1 ampere e 9 volts. Opa, bati no bagulho aqui. Então eu precisaria ligar ele para ele ter essa potência de 18 watts? Não, eu poderia economizar e ter só os 9. Interessante, né? Tá, mas eu não vou trabalhar com 1 ampere, eu vou trabalhar com meio ampere, então eu vou trabalhar com 0,5 ampere. Mesma coisa, se eu tiver 0,5 aqui, ó, mas eu tenho 18, né? Eu vou ter e eu vou usar esses 18, por exemplo, eu vou estar consumindo 9 watts. Mas e se eu nesses 0,5 eu usar os 9 mesmo? Vamos supor que eu vou pegar esses 9 volts, né? E vou regular ele em 5. Em 5 volts, tá? Então eu vou consumir meio ampere e vou usar um regulador de 5 volts. A conta é em cima do valor do transformador. A gente está pensando no quanto o transformador vai consumir, certo? Não é quanto o regulador vai consumir. Então, por mais que eu vá estabilizar essa fonte em 5 volts, eu tenho que calcular, eu estou calculando aqui o consumo do transformador, certo? Então, nesse caso aqui, se eu usar, nesse caso aqui, essa conta aqui, ela vai dar 4,5, né, watts aqui, certo? Então, imagina que se eu usar os 18 volts e vou consumir 0,5 aqui, o transformador aqui, no caso, ó, ele vai estar consumindo 9 watts. Se eu usar o 0,5, mas eu já parti, né, com 9 volts aqui, eu vou ter 4,5 de consumo. Mas e a outra bobina não vai consumir? Porque eu vou estar ligando aqui, ó, vamos imaginar que eu peguei essa bobina aqui. Então beleza, eu vou consumir meio ampere aqui, né? E aí aqui é 9 volts, então vamos supor que eu vou estar consumindo 4,5 watts aqui nessa parte aqui, tá? Mas a outra bobina tá aqui, ó, tá energizada aqui essa outra bobina. Não, essa outra bobina, se ela não fechar o circuito, o transformador praticamente não enxerga ela aqui. O transformador só vai enxergar a hora que ela fechar o circuito. Lógico, se eu fechar o circuito aqui direto com um fio aqui, ele vai enxergar como um curto-circuito, né? Mas aqui ele vai entender, nesse caso aqui, como é a fonte simétrica, ela tem o positivo e o negativo, o transformador vai entender que ela está trabalhando. Mas nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, não. Ele vai simplesmente, o transformador aqui funcionando, ele simplesmente vai falar assim, ah, aí não tem nada, só ficou um buraco vazio aí, não tem mais nada. Interessante, né? É umas curiosidades aí que eu não vou me aprofundar muito, porque senão vocês vão acabar ficando doidos assim que nem eu tô ficando. Acho que é por causa disso que eu tô ficando careca. Mas assim, então, a partir dessas coisas aqui, dessas observações que a gente fez desde o começo, a gente vai começar agora a montar a nossa fonte. Você fala assim, puta merda, tem quanto? 4 vídeos de mais de meia hora cada um aí, e agora que nós vamos começar a montar a fonte? Pois é. E eu não falei 1/3 do que dava para falar para vocês. Vocês veem que como uma simples fonte pode dar assunto aí para quem gosta, né? Porque senão você simplesmente chega aqui e fala assim, ó, então tá aqui, liga esse aqui, põe um capacitor, pronto, tchau, já era. Né? Dá para simplificar também, mas não é esse o intuito. Então,
no próximo vídeo a gente vai, nos próximos vídeos que vem por aí, a gente vai começar a montar a nossa fonte, né? Vou começar a pensar no circuito dela e vou explicar para vocês o que eu estou pensando em fazer. A gente já percebeu que a gente precisa de um transformador, né, decente para começar a nossa fonte, né? Um transformador que consiga fornecer aí uma amperagem, uma potência suficiente, né, para que a gente possa montar uma fonte um pouco melhor do que essa que eu já tenho, né? A ideia é refazer. E essa pode muito bem ser a sua primeira fonte, tá? Então a gente precisa de um transformador que seja um pouco mais parrudo, vamos dizer assim. Agora vai começar a ficar interessante a brincadeira, galera. Pessoal, vocês viram que tem coisa pra caramba, né? E assim, não tá falando tudo que precisava falar ainda, mas é o suficiente pra gente partir para nossa fonte melhorada, vamos dizer assim, de bancada, tá? Tudo tá em teste ainda, a gente vai testar junto para ver, mas acho que vai rolar, tá? Acho que vai ficar legal, acho que vai ficar bom. Esse aqui é um transformador 12 mais 12 de 5 amperes e a gente vai ver como que faz para identificar 110, 220 quando a gente tem um transformador de 4 fios no primário, tá? A gente vai ver isso e daí depois também a gente vai começar agora então a compilar todas essas informações que a gente já viu, tá? Pra gente começar a desenvolver o nosso circuito. Tomara que funcione, vai ficar muito legal. Então depois a gente vai ver os fios e aí a gente vai começar a mexer com o circuito da fonte. Beleza? Valeu, falou, até mais.